Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte, na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Na verdade, nem precisaríamos abrir as nossas Bíblias, sabemos de cor o texto. Mateus capítulo 6, versos 9 em diante, diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, nessa segunda metade da oração modelo, quando entra nas petições do pão, do perdão e da proteção, nós temos a troca do pronome possessivo. Antes, nós clamamos a Deus para que o nome dEle seja santificado, para que o reino dEle venha, para que a vontade dEle seja feita. Então nós temos o pronome teu, tua. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A partir de agora, então, hoje que veremos a segunda parte das petições, que não mais estão relacionadas a Deus, mas estão relacionadas a nós. Então nós passamos a pedir pelo pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas e livra-nos do mal. A consequência das três primeiras petições, quando nós primeiro nos importamos com a santidade do nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, agora então nós nos preocupamos com a nossa necessidade. E diante disso, como que o pão, que o perdão e que a proteção glorificam a Deus? Quando eu peço pão nosso, quando eu peço perdoa as nossas dívidas, quando eu peço livra-me do mal, livra-nos do mal, isso também implica na santidade do nome de Deus, no reino de Deus ser implementado aqui na terra e na vontade de Deus ser feita. Eu me coloco diante do Pai, pedindo por pão, por perdão e por proteção. E nessa noite veremos o verso 11 e o verso 12. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E a explicação do verso 12, os versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, a quarta petição, ou a primeira petição da segunda parte, diz respeito ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Alguns comentaristas do passado, os nossos pais, eles não conseguiam ver essa petição como algo material, de modo que alguns traduziam esse pão nosso como algo espiritual, seja relacionado à ceia do Senhor ou como um alimento espiritual da parte de Deus. Como se pedir a Deus algo material, como se pedir a Deus por uma provisão material fosse algo muito carnal, algo que não cabe nas nossas orações. Contudo, Lutero, quando ele interpreta esse texto, ele aplica essa questão de que o pão é símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação dessa vida, como o alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, um bom governo e a paz. Então, quando nós clamamos a Deus dizendo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu estou dizendo: Senhor, dê-nos a provisão necessária para que possamos preservar, ter a nossa vida preservada.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não diz respeito a luxos, não diz respeito a coisas supérfluas, diz respeito às nossas necessidades, diz respeito àquilo que necessitamos para viver. E como que pedir o pão para Deus o glorifica, o exalta, santifica o seu nome, implementa o seu reino, está relacionado à sua vontade. Quando eu digo a Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, em primeiro lugar, eu estou como filho, mostrando a minha necessidade do meu pai, a minha dependência do meu pai e a minha confiança no meu pai. Estou dizendo: Deus, Tu és o meu pai e Tu és aquele que provisiona e que dirige e que governa e protege a minha vida, a nossa vida. Eu clamo a Deus dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, da Tua provisão, diariamente. E muitas vezes a gente, ao se colocar diante de Deus, nós temos vergonha de pedir algumas coisas, ou de colocar diante de Deus algumas coisas, seja porque são pequenas demais, ou seja porque achamos que não é algo espiritual. Então oramos pelos outros, oramos por questões difíceis, ou por questões espirituais, e muitas vezes não pedimos algumas coisas. Só que Jesus nos ensina a pedir pelo pão de cada dia, pelas coisas básicas necessárias para a nossa provisão, dependendo de Deus. E Deus me ensinou sobre isso, porque muitas vezes eu não orava sobre questões que eu considerava pequenas, porque para Deus não existe questões grandes, para Deus qualquer questão é pequena, nada para Ele é difícil, é complicado. E certa feita, conversando, a gente teve um encontro em São Paulo, e tivemos uma programação voltada para jovens, e nessa programação eu conversava com aquele menino, o Jefferson, os meninos do Para Nossa Alegria, né? que cantaram na internet, ficaram conhecidos, de família muito pobre, crentes, muito crentes, e o Jefferson, um adolescente, e ele contando um pouco sobre a sua vida. E certo dia, ele, adolescente, estava em casa, e aí sua mãe trabalhava fora, ganhava pouco, e ele estava em casa, ajudando em casa, lavando louça, e ele disse: eu estou com vontade de comer pão, eu queria comer pão, mas eu não tenho pão em casa, e eu sei que minha mãe vai chegar do trabalho e ela não vai ter dinheiro para me dar, para eu poder ir na padaria, comprar pão fresco. Então ele orando, falando: Senhor, eu sei que minha mãe não vai ter condições, mas dá condições a ela, para que quando ela chegar aqui, eu peça a ela R$2 para ir comprar pão, e ela me dê esse dinheiro, e eu vá lá comprar pão fresco, e vou subir, voltando, glorificando o Senhor. E ele diz, e ele termina de lavar a louça, e assim que ele termina de lavar a louça e orar, o seu avô chega em casa, e ele diz: e meu avô chegou em casa, e ele trazia pão fresco, e ele não trouxe só pão fresco, ele trouxe queijo também, e Deus atendeu a minha oração, Ele não deu só pão fresco, Ele deu também queijo, e uma oração simples, pedindo a Deus por pão. Deus ouviu, Deus atendeu, Deus se alegra em cuidar de nós, em trazer provisão para nós, em nos sustentar, em dirigir a nossa vida como nosso Pai. Quando eu digo a Deus: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, estou dizendo: Senhor, me sustenta, me capacita, dirige a minha vida. E não é só o meu pão, é pão nosso. Assim como eu me achego diante do Pai e eu me lembro do meu irmão, quando eu peço pelo pão, eu me lembro do meu irmão, eu não ignoro a necessidade do meu irmão. Não é uma oração egoísta,
que leva em conta apenas a mim mesmo. O resumo da lei é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, a santidade do nome de Deus, e então eu amo o meu próximo também, porque eu peço pelo pão nosso, eu peço pela provisão da minha vida, da minha família, mas também do meu irmão. E eu não peço apenas pelo meu irmão. Quando eu digo: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu estou orando para que Deus me dê condições de trabalhar. Eu estou orando para que Deus dê chuva, porque se não chover e se não tiver trigo, não tem pão. Eu peço a Deus que sustente aqueles que vão colher o trigo. Eu peço a Deus que sustente o padeiro. Eu peço a Deus que sustente todas as coisas relacionadas a isso. Deus abençoe o nosso país, dê-nos condições para que não haja fome. Eu reconheço o governo de Deus, eu reconheço a soberania de Deus. E quando que eu faço isso? Diariamente. A dependência do meu Pai é diária, e isso não me leva a ter uma dependência onde eu não trabalho, onde eu não tenha, o agricultor não tenha que arar a terra, onde eu não tenha que de fato trabalhar. Pelo contrário, eu estou dizendo: Senhor, me sustenta e me dê condições para que eu possa trabalhar, mas reconhecendo que vem de Ti. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles tinham que depender da provisão diária do Senhor. Maná caía do céu, o pão que vinha de Deus alimentava o seu povo diariamente, e eles tinham que depender de Deus. Mas Deus ilustra, o Antigo Testamento serve como sombras, como Deus ensinando a um povo ainda que é infantil, mas Ele mostra: olha, vocês precisam depender de mim, mas isso não exclui o esforço de vocês, vocês têm que sair para colher o maná, e tem que fazer o seu alimento, mas vocês têm que esperar que eu mande o maná do céu, e vocês têm que clamar a mim para que mande. Só que quando Deus mandou maná, o povo não confiou em Deus, porque assim que desceu o maná, o que eles fizeram? Vai que Deus não manda amanhã, vai que amanhã não tem, vai que Deus se esquece, e eles colheram mais, e estocaram, e o que aconteceu com o maná? Apodreceu, deu bicho. Mas o que aconteceu na sexta-feira? Quando Deus diz: o dia de descanso vocês devem guardar e separar para mim. Eles tinham que colher para 2 dias, e nesse dia não dava bicho. Deus estava ensinando: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu preciso depender de Deus diariamente, eu preciso reconhecer que não é na força do meu braço. As conquistas, o trabalho, é fruto sim do meu esforço, porque Deus me sustenta, porque Deus me dá vitória, porque Deus me abençoa, porque eu careço da força de Deus, da provisão de Deus, eu dependo dEle. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E além do pão, Deus nos ensina a pedir por perdão, e o pão, o perdão e a proteção são diários, uma dependência diária do Senhor. Philip Yancey, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Martin Lloyd Jones, ele disse: se realmente conhecemos Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros, nem podemos negar o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão é tão indispensável à saúde do cristão, como o alimento é para o corpo. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Alimenta a minha alma, purifica a minha alma. E essa dívida que tenho para com Deus. Foi feita uma pergunta algumas semanas atrás se as nossas dívidas estão relacionadas à questão financeira. No caso aqui, não é a questão financeira,
é a questão da minha dívida para com Deus. E uma vez que a minha dívida para com Deus são os meus pecados, uma vez que Deus perdoa o meu pecado, necessariamente eu tenho que perdoar o pecado do meu irmão contra mim. Eu peco contra Deus, e a minha dívida para com Deus é infinitamente maior do que qualquer dívida que alguém tenha para comigo, moralmente falando, em termos de pecado. E esse perdão que eu coloco diante de Deus, eu sou perdoado por Ele, Ele cancela a penalidade, o escrito de dívida que era contra nós é cancelado, Deus nos perdoa. E por que Deus nos perdoa? O Senhor Jesus nos ensina a orar assim, e Ele nos ensina nas bem-aventuranças que já vimos nas semanas anteriores. E por que sou perdoado, então eu devo perdoar? Porque Deus tem coração para com a minha miséria, necessariamente eu tenho que ter coração para com a miséria de outros. E por isso então nós temos as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual diante de Deus. E por causa disso, na segunda parte das bem-aventuranças, nós temos a consequência: somos misericordiosos, porque reconhecemos a nossa miséria diante de Deus, nós olhamos com coração para com a miséria dos outros. Eu olho para miseráveis e me compadeço, e tenho compaixão, necessariamente. E não se trata de barganha com Deus. Não, eu vou perdoar porque se eu perdoar, Deus me perdoa. Às vezes, as pessoas interpretam esse texto dessa maneira, e não é assim que funciona. Não é barganha com Deus. Nós perdoamos, nós temos a condição e a capacidade de perdoar alguém, porque Deus nos regenerou. A condição do regenerado é que ele está apto e ele vai perdoar. Só perdoa quem foi perdoado. Só tem condições de sofrer o dano aquele que olha para o seu Redentor, Senhor Jesus Cristo, que sofreu o dano por nós na cruz do Calvário. E perdoar é sofrer o dano, querido. Perdoar é sofrer o dano. Deus não se recusa a nos perdoar se nós não perdoarmos. A questão é inversa. Nós perdoamos porque Deus nos perdoa. E a pergunta que nós temos que nos fazer, porque nós não cremos em salvação por obras, nós não cremos que depende de nós o perdão de Deus, o que eu faço, então Deus me perdoa. A pergunta que eu tenho que me fazer é: será que eu sou regenerado? Será que eu me arrependo? Porque Deus perdoa o arrependido, e a evidência do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. A evidência da salvação, da regeneração, de que eu criei no Senhor Jesus Cristo, que eu sou humilde de espírito, de que eu choro pelos meus pecados, de que eu sou manso, eu sou dominado pelo Senhor, de que eu tenho fome e sede de justiça, que eu tenho coração para com a miséria dos meus irmãos, que o meu coração foi purificado, foi limpo, de que eu sou um fazedor de paz. E isso consequentemente vai me levar a ser perseguido por causa da justiça. Só tem esse caráter cristão aquele que foi regenerado, e esse tem um espírito perdoador. Nós vemos a enormidade da nossa ofensa para com Deus, nós vemos quão pecadores somos, nós reconhecemos quão miseráveis nós somos, e nós não temos uma visão exagerada da ofensa das pessoas ao nosso redor. Eu não tenho uma visão da minha santidade, da grandeza de quem eu sou e da pequenez dos outros. Eu reconheço que eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. E eu reconheço que o meu irmão é necessitado da graça de Deus tanto quanto eu. E diante disso, nós somos chamados a perdoar. O Senhor Jesus, ilustrando a questão do perdão, ele fala da parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo, ele cita lá em Mateus 18, versos 23 ao verso 35, ele fala sobre um homem que devia ao rei 10.000 talentos. 10.000 talentos.
Se a gente fosse considerar o quanto são 10 mil talentos, hoje, nós estamos falando em uma dívida milionária, milhões de dívida. Ele não conseguiria pagar, era algo impagável. Então o rei olha para aquele homem, vê que ele não pode pagar aquela dívida e diz: venda-lhe, prenda-o, venda-lhe como escravo, até que a dívida lhe seja paga. Isso levaria toda a sua vida, e ele perderia toda a sua família. Então ele clama por misericórdia diante do rei, dizendo: rei, me perdoa. E ele nem pede perdão: eu vou te pagar, tudo te pagarei. E o rei então se compadece dele e diz: ok, sua dívida está perdoada, vá. E aquele homem então procura alguém que lhe devia, e o texto diz que lhe devia 100 denários. 100 denários, e era um dia, um denário era um dia de trabalho. Então nós estamos falando de 3 meses de trabalho, considerando o salário mínimo, lhe devia 3 mil reais. A sua dívida era milionária, milhões, e um homem lhe devia 3 mil reais. Era uma quantia grande? Não é uma quantia pequena, de, deixa para lá, não é 10 reais, não é 2 reais, são 3 mil reais. E aquele homem então clama para o seu credor, dizendo: olha, me dê mais tempo, eu vou te pagar, eu não tenho ainda, mas eu irei te pagar, me dê mais tempo. E aquele homem diz: não, pague-me agora. Você não tem, então seja preso até que você pague o último centavo. Então, alguém que havia visto o que o rei havia feito para com aquele homem, conta ao rei o que havia acontecido. Diz o texto bíblico que o rei manda chamar aquele homem e diz: você agora vai ter que pagar até o último centavo. Então a ilustração que o Senhor Jesus traz para nós é de que a dívida que Deus perdoou é infinitamente maior do que qualquer dívida que alguém tenha para comigo. O meu pecado para com Deus, pecamos diariamente, queridos. Nós não temos condições de chegar diante de Deus e permanecermos de pé, diante da santidade de quem Ele é. 365 dias por ano, pecamos. As pessoas não sabem os nossos pecados. Talvez os nossos cônjuges tenham algum conhecimento, mas eles não sabem de todos, não. Está longe disso, muito longe disso. Se cometermos 10 pecados por dia, nós estamos falando de mais de 3 mil pecados por ano. A dívida que temos para com Deus. E muitas vezes a disposição do meu coração, do seu coração, é de ter pedras nas mãos, não perdoando o meu irmão. E por que devo perdoar? Porque Deus me perdoa, porque reconheço que sou pecador, e devo ter a disposição para perdoar, independentemente do arrependimento do meu irmão. Aqui nós temos algo que, essa disposição do coração, o já perdoar internamente, é você se aliviar de qualquer peso, sabe? Você deixar de carregar qualquer fardo, que é o que o Senhor Jesus Cristo faz na cruz do Calvário, quando Ele olha para aqueles homens diante de si, blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso, pregado na cruz por amor, dizendo: se és o Filho de Deus, desce daí, você não tem todo o poder, não ressuscitou um morto, não abriu os olhos de cegos, desce da cruz. E blasfemavam contra Ele. E o Senhor Jesus, olhando para aqueles homens, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Algo que acontece semelhantemente com Estevão, quando está sendo apedrejado. Homens atirando pedras naquele homem cheio do Espírito Santo, que tem seu rosto como de um anjo. E aqueles homens atirando pedras nele, ele olha para o Senhor, ele olha para os céus e ele vê a imagem do Senhor Jesus Cristo de pé à direita de Deus. Aquele que sofreu por ele, aquele que morreu na cruz por ele.
Ele disse: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Senhor. E ele perdoa os seus algozes que estão matando-o naquele momento. E ele morre. Próximo ali está um jovem fariseu chamado Paulo. Saulo, seu nome hebreu. Paulo, seu nome grego, de Tarso. Posteriormente é alcançado pela graça de Deus e refere-se a si mesmo como o maior de todos os pecadores. Essa visão de quem somos nos leva a perdoar. Não somos merecedores do perdão de Deus, tampouco somos melhores a ponto de reter perdão para quem quer que seja. Quando falamos de pecados, Deus trata com pecado apenas em 2 lugares: ou na cruz ou no inferno. Na cruz com perdão e no inferno com punição. E algo semelhante acontece conosco, com relação ao pecado de outros, mas um pouco diferente. Ou estamos dispostos a sofrer o dano perdoando, olhando para a cruz, tratando com o pecado das pessoas ao nosso redor contra nós, ou viveremos um inferno. Quando eu não perdoo, quando eu carrego amargura no meu coração, não é o meu irmão que sofre, sou eu. Quando eu não me disponho a perdoar, eu carrego um fardo que é pesado demais para mim. E a pessoa a quem é alvo da minha raiva, da minha mágoa, eu a carrego comigo constantemente. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Temos nós perdoado, queridos? Talvez ao sair daqui hoje, você precise ligar para alguém para pedir perdão. Talvez durante essa semana, você precise promover algum encontro com o intuito de reconciliar-se com alguém com quem você não fala, talvez há muito tempo. Você foi regenerado? Você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo? Necessariamente, você precisa ter seu coração voltado para perdoar, ter um coração humilde, ter um coração guiado pelo Senhor, um espírito perdoador. Assim somos chamados a viver. Quero concluir com uma história que ilustra essa questão do perdão, de como devemos perdoar. Sobre um homem, um huguenote, chamado Sauim, um grande pregador, e ele estava entre os mais de 500 mil huguenotes exilados na Holanda pela perseguição de Luís XIV. E em um dos seus sermões, que foi publicado, ele se refere a Luís XIV na França, que era perseguidor dos huguenotes, os calvinistas franceses, e ele diz o seguinte, quando ele se dirige a Luís XIV, que foi responsável pela perseguição e morte de milhares de calvinistas. Ele diz: e tu, terrível príncipe, que uma vez honrei como meu rei, e que ainda respeito como Azorrague nas mãos do Todo-Poderoso Deus, tu terás uma parte nos meus melhores votos. Estas províncias que tu ameaças, mas que o braço de Deus protege, este país que encheste de refugiados, mas fugitivos animados pelo amor, essas paredes que contêm 1000 mártires feitos por ti, mas aos quais a religião torna vitoriosos,
todos estes ainda ressoam bênçãos em teu favor. Permita, Deus, que a venda fatal que esconde de teus olhos a verdade possa cair, que Deus esqueça os rios de sangue com que inundaste a terra, os quais o teu reino fez que fossem derramados, que Deus apague do teu livro as injúrias que nos fizeste, e enquanto recompensa os sofredores, que perdoe aqueles que nos causaram tanto sofrimento. O Deus que te fez um ministro dos seus juízos para nós e para toda a igreja, faça-te um despenseiro dos seus favores e um administrador da sua graça. Olhando para o seu algoz e dizendo: que Deus salve você, que Deus te livre, que vivamos dessa maneira, queridos, dependendo do nosso Pai, da sua provisão, do seu perdão, da sua proteção, clamando diariamente, orando: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que Deus nos abençoe.